Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem. Bom saber que alguns chegaram até aqui. Quem tá demorando ver os vídeos da professora, tá chegando depois, saiba que a professora vai pegar e puxar a orelha mais tarde, viu? Gente, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre fatores críticos de sucesso, tá? Vocês vão ver que a professora hoje vai ser porreta nos minutos. Vou gravar aqui rapidinho, é um assunto bem pequeno. Eu tenho dividido os assuntos em assuntos menores, para que a gente consiga ter uma compreensão mais clara a respeito do assunto. E o tema fatores críticos de sucesso é algo importante de nós falarmos dentro do contexto de planejamento, porque ao elaborar um planejamento estratégico, toda e qualquer organização deve avaliar quais são os seus fatores críticos de sucesso. Porque assim como nós vamos ver mais adiante, quando nós falamos em fatores críticos de sucesso, nós estamos falando de áreas de atividade da empresa que devem receber atenção cuidadosa e constante por parte da administração. Sempre tem um setor, um departamento que muda todo o cursor de uma operação dentro de uma empresa. E por isso esse setor ou esse departamento deve ser então considerado um fator crítico de sucesso e receber uma atenção maior por parte da administração desta organização. O mesmo acontece, talvez em alguns casos, com um produto. Às vezes a empresa tem um portfólio enorme de produtos. No entanto, dentro deste portfólio gigante, existe um único produto que movimenta todo o restante do portfólio. Então, por isso a empresa precisa cuidar cautelosamente do estoque, da precificação e de vários outros fatores que estão relacionados a esse produto. Então, de forma bastante genérica, toda vez que nós falamos em fatores críticos de sucesso, é basicamente sobre isso que nós estamos falando, sobre áreas de atividade de uma empresa ou produto, dependendo do segmento, que são fundamentais dentro da organização e que a organização, o gestor que está à frente dessa empresa, precisa cuidar cautelosamente dentro desse setor. Eu não conheço a rotina, por exemplo, de um escritório contábil, mas digamos que para o seu escritório, o setor que movimenta todo o restante, ou movimenta boa parte do capital do teu escritório, do faturamento do teu escritório, é o setor fiscal. Então, subentende-se que esse setor é o setor que mais deve receber atenção por parte da organização, para que nada lá dê errado. Ou é o departamento de RH. Eu preciso então que o departamento de RH funcione de maneira muito uniforme para que nada dê errado. Dentro de uma empresa, por exemplo, uma das áreas mais fundamentais para a organização, na grande maioria das vezes, até mesmo por se tratar em dinheiro, é o setor financeiro. No entanto, existem outros departamentos, dependendo do segmento dessa empresa, que podem ser considerados fatores críticos de sucesso. Então, vamos mais adiante aqui para nós entendermos um pouquinho melhor como que funciona. Então, como eu já havia falado, entender os fatores críticos de sucesso é essencial na elaboração de um planejamento estratégico. Por que é essencial? Porque a partir do momento que eu, enquanto gestor, eu, enquanto empresa, identifiquei quais são os fatores críticos de sucesso da minha organização, automaticamente, ao elaborar o meu planejamento estratégico, eu tenho que ter consciência de que este setor, esta área ou este produto deve receber uma atenção maior ao ser elaborado as estratégias que serão usadas durante aquele período no qual eu estou realizando o meu planejamento, para no momento da execução desse planejamento em si, esse setor ou este departamento ou produto seja um dos dentro da minha organização que não pode correr o risco de nada dar errado, ou eu preciso pelo menos minimizar os riscos, porque como a gente tem dito desde o início, o planejamento em si não garante o sucesso de uma organização. O que ele faz é apenas precaver ou prever algumas situações para que essa organização sofra impactos menores diante de uma crise, por exemplo.
O número limitado de áreas em que os resultados, se forem satisfatórios, garantirão um desempenho competitivo bem-sucedido para a organização, são as poucas áreas-chave nas quais as coisas devem dar certo, para que o negócio floresça. As áreas não são adequadas aos esforços da organização para o período serão menores do que o desejado. Então, isso aqui é só fundamentando teoricamente o que seria o fator crítico de sucesso, porque dentro de uma organização, o que o texto está dizendo é que dentro de uma organização existe um número limitado de áreas. Aí você pode me dizer, professora, mas todas as áreas dentro de uma organização são importantes. Eu concordo em gênero, número e grau com vocês com isso. Todo o departamento, desde a tiazinha que faz a limpeza de uma empresa ou do meu escritório, até o setor estratégico, ao alto nível de uma organização, todos desempenham um papel que é fundamental para a empresa. No entanto, cada um de vocês que trabalha principalmente sabe que sempre existe aquele departamento que, se algo der errado lá, todo o restante desanda. Então essas são as áreas que, se tiverem resultados satisfatórios, vão garantir o desempenho de todo o restante da cadeia. Então, por isso são consideradas áreas fator crítico de sucesso. Então, aqui a definição, que eu já havia falado lá no início do vídeo, mas para quem anota, para quem rabisca aí, se eu perguntar, por exemplo, para vocês o que significa fatores críticos de sucesso, a resposta teórica seria: áreas de atividade que devem receber atenção constante e cuidadosa da administração. Então, o que é fator crítico de sucesso? Áreas de atividade que devem receber atenção constante e cuidadosa da administração. Os fatores críticos de sucesso estão fortemente relacionados à missão e aos objetivos estratégicos de sua empresa ou projeto. Por isso que, ao definir a missão, eu preciso, como a gente já falou na aula anterior, quando nós falamos sobre as diretrizes organizacionais, a missão ela não pode ser algo feito só por fazer, porque ela movimenta também todo o restante de uma cadeia. Como, por exemplo, os fatores críticos de sucesso, quando eu falo que eu quero ser a melhor empresa de vendas da região, ou o melhor escritório de consultoria da região, eu automaticamente com isso estou dizendo que o fator crítico da minha empresa é a área de vendas, ou o fator crítico da minha organização é a parte de consultoria. Ou seja, eu preciso dar atenção redobrada para estes setores, porque são eles os responsáveis por fazer todo o restante da minha cadeia movimentar. Por isso que eu preciso saber qual é o fator crítico de sucesso da minha organização, para que eu já tenha isso em mente, muito bem formatado, no momento que eu for realizar o meu planejamento estratégico. A descoberta dos fatores críticos de sucesso em seu empreendimento não segue um modelo fixo. Por quê? Como eu sempre digo a vocês, a administração ela é situacional. Ou seja, cada empresa tem uma situação, cada empresa tem um modelo e por isso cada empresa deve ser gerenciada individualmente. Não existe uma fórmula mágica que serve para todo mundo. O que funcionou aqui no escritório do vizinho não significa que funcionará no meu escritório aqui em Altamira. Ou pode ser que eu seja dono de 2 escritórios. Eu tenho 2 escritórios, mesmo assim, nada me garante que o que eu fiz fazer dar certo lá em Medicilândia vai dar certo aqui em Altamira. Porque nós estamos falando de realidades diferentes, de municípios diferentes. E mesmo que seja dentro do município de Altamira, eu posso ter 2 escritórios contábeis e ainda assim eu não devo utilizar o mesmo modelo de gestão que é aplicado em um no outro.
Porque, além de os meus clientes são outros, eu tenho que considerar que a minha equipe é outra. E quando muda esses dois fatores, por exemplo, já muda tudo, porque são pessoas diferentes, com comportamentos diferentes e que precisam de uma atenção diferente, de um modelo de gestão diferente. E é por isso que muitas vezes empresas acabam por quebrar, por achar que o que funciona no Magazine Luiza, porque o Magazine Luiza é um sucesso, vai funcionar dentro da minha organização. Então, nada dentro da administração vai seguir um modelo fixo. O que se tem é uma base para que você, a partir dali, construa o teu modelo de gestão. Varia de negócio para negócio e de nicho para nicho. Por isso é tão importante olhar para dentro de seu negócio e iniciar o mapeamento destes fatores. Um bom começo é se perguntar por que o cliente escolheria consumir o seu produto ou serviço e não o do concorrente. Ao fazer esta simples pergunta, você já pode obter respostas que irão direcionar você para identificar quais são os fatores críticos de sucesso da tua empresa ou do teu escritório. Porque ao responder o porquê que o cliente X vai preferir os meus serviços e não os serviços do escritório Y, eu automaticamente ali já vou identificar fatores que me diferenciam do outro escritório. E ao identificar isso, eu já posso ter então uma base do que são os meus fatores críticos de sucesso. O cliente Y, o cliente X, desculpa, me prefere porque eu presto uma consultoria para ele, ou porque eu entrego um relatório mais elaborado. Então, são tudo fatores que vão determinando para você o que te diferencia dos demais. E com isso, você pode ir construindo ali qual é o teu fator crítico de sucesso. E para isso, não existe uma fórmula mágica. É só mesmo você olhando para dentro da tua empresa, olhando para dentro do teu negócio, olhando para a tua visão, para a tua missão, que você pode então identificar quais são os teus fatores críticos de sucesso. O que nós precisamos saber é que quando eu falo de fator crítico de sucesso, eu estou falando das atividades chaves dentro da minha organização que garantem o sucesso de todas as demais. E daí, a partir daí, eu preciso fazer uma leitura da minha empresa, do meu escritório, ou da empresa para a qual eu estou prestando consultoria, para identificar qual seria, neste caso, o fator crítico desta organização. Alguns exemplos de fatores críticos de sucesso que podem ser escolhidos para o seu negócio. Por que o cliente deve escolher meu produto e não da concorrência? Uma pergunta que você pode se fazer para poder tentar identificar quais são os seus fatores críticos de sucesso. Qual é o diferencial competitivo do meu produto ou serviço que pode levar minha empresa a ter sucesso? Meu negócio tem uma boa localização? Como atrair mais clientes? Então, ao sentar e responder estas perguntas, você pode, a partir daí, ter um direcionamento de quais são os fatores críticos de sucesso do teu escritório ou da empresa na qual você está prestando consultoria. O que vocês precisam saber? Fator crítico de sucesso, áreas de atividade que devem receber atenção cuidadosa e constante por parte da administração. Ou seja, é aquela área, aquele departamento ou aquele produto que é responsável por toda a movimentação da minha cadeia, por toda a movimentação dos meus processos internos ou do sucesso da minha organização. Eu trouxe aqui para vocês, para nós pensarmos no dia a dia, em um exemplo do dia a dia, para que a gente possa correlacionar isso de melhor forma. Se nós falarmos, por exemplo, em um restaurante com comida à base de peixe, a partir daí eu já tenho uma noção de qual é o fator crítico de sucesso desse restaurante. Ele precisa ter uma atenção redobrada para a principal matéria-prima dele. Qual é a principal matéria-prima? É o peixe. Então eu preciso que a minha parte de compras, o meu departamento de compras,
esteja muito antenado para saber quais são os fornecedores, para que não falte a base principal do meu produto. Porque um restaurante no qual a missão dele é servir comida à base de peixe, se faltar o peixe, adianta alguma outra coisa ser feita para que esse restaurante tenha sucesso? Não, porque eles falharam no principal. Então, para um restaurante deste tipo, o fator crítico de sucesso deles é a principal matéria-prima, que é o peixe. E se faltar o peixe, eles não têm mais nada. Eles podem ter uma boa localização, um bom preço, uma boa propaganda, eles podem ter um ambiente muito agradável, só que qual é a missão deles? Servir comida à base de peixe. Eles são conhecidos por servir esse tipo de comida. E se eu cliente, chego lá e não encontro uma moqueca, por exemplo, automaticamente perde-se todo o restante do que foi feito. Porque eu fui até este restaurante por saber que ele é conhecido por servir comidas à base de peixe. Se faltou a matéria-prima principal, pronto, o restaurante está detonado. E para um restaurante ficar 1 ou 2 dias fechado, com certeza é um prejuízo imensurável. Então é isso que vocês precisam avaliar. Eu trouxe esse exemplo simples do restaurante com comida à base de peixe para que fique mais fácil de vocês colocarem na mente o que significa um fator crítico de sucesso. Porque basicamente é isso, é uma área, um produto, um departamento ou algo deste tipo que você deve dar atenção, porque se algo der errado com este fator crítico de sucesso, todo o restante irá dar errado. Então, pegando o nicho desse restaurante à base de peixe, ao elaborar o planejamento estratégico dele, sabendo que o fator crítico de sucesso dele é a matéria-prima, ele já precisa ter um planejamento, uma estratégia para os períodos sazonais, no qual não existe uma grande oferta desta matéria-prima. Ele já precisa saber qual será o plano B neste caso. Outro exemplo que eu trago para vocês é quando no período que eu morei no Paraná, por exemplo, lá é uma região que faz muito frio. E existem alguns restaurantes, alguns estabelecimentos que eles são focados apenas em servir comidas quentes nas épocas de muito frio. Então, lá existem estabelecimentos que são especializados apenas em ter um self-service de sopa. Porque durante muito tempo no Paraná, no sul, é um tempo de muito frio. Mas, então ali nós temos que a base principal deles é o servir sopa. No entanto, existe um período climático no sul que também não faz tanto frio assim. E aquele estabelecimento encontrou então uma alternativa que durante esses períodos em que é mais calor, eles substituem o self-service de sopa por um self-service de sorvete. Entrou o inverno, tira o sorvete, coloca a sopa. Entrou o verão, tira a sopa e coloca o sorvete. Então foi uma estratégia que eles encontraram para aproveitar o espaço, para aproveitar os equipamentos, para aproveitar o ponto no qual eles estão localizados, para não perder dinheiro neste período sazonal, porque no verão não se vende tanta sopa assim. Mas eles encontraram uma outra alternativa. E é exatamente este o principal motivo que você precisa conhecer os seus fatores críticos de sucesso, para que você desenvolva estratégias, se caso algo der errado, você ter um plano para conseguir se sobressair. Porque se algo der errado com o teu fator crítico de sucesso, você precisa rapidamente ter uma estratégia para conseguir fazer com que as coisas continuem funcionando, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês entendessem o que significa o fator crítico de sucesso num contexto de planejamento estratégico. Porque é importante conhecermos ele. Exatamente por isso, porque ao elaborar as estratégias do planejamento, você precisa ter uma noção de quais são as áreas ou os departamentos ou qual é o teu principal produto
que deve receber uma atenção redobrada, tá? Beijo grande para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. O objetivo da aula de hoje era compreendermos esse assuntinho aí com relação a fatores críticos de sucesso. Qualquer coisa, quem não compreendeu ou tem alguma dúvida ou tem algo a acrescentar, eu fico à inteira disposição de vocês, tá bom? Beijo.